O GP de Miami de Fórmula 1 já está aí na porta e com ele já vem diversas dúvidas sobre quem é a grande favorita, quem está na melhor nisso, quem realmente traz as melhores atualizações, e tem diversas notícias sobre isso e que inclusive já apontam quem é a verdadeira favorita para esse GP. Ferrari traz novidades, Red Bull nem tanto e Mercedes pode ter um salto impressionante nesse fim de semana. Enfim, quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e esse GP de Miami vem para ser o primeiro GP de Miami de todos os tempos da Fórmula 1, pelo menos nesse circuito, que já tem algumas peculiaridades interessantes. Ele passa ali em volta do Hard Rock Stadium, que é sim um ponto interessante ali da cidade de Miami. Além disso, é um circuito que além de grandes retas, também tem uma parte de um miolo de baixa e curvas de média velocidade. Isso sem contar com a nova tecnologia de asfalto, que apesar de ter sido feita por uma empresa um pouco menos experiente, ainda assim conseguiu uma perfeição inacreditável, deixando o asfalto como provavelmente o mais liso do calendário da Fórmula 1 até agora. Ou seja, é praticamente a pista perfeita para os carros de Fórmula 1 especificamente. E é claro que a gente também precisa falar daquela questão ali da decoração com as lanchas e a parte embaixo pintada de azul, aquela coisa horrível, mas que a gente não vai focar nesse vídeo. O importante agora é quem realmente está vindo para Miami para ser a favorita. E vamos começar falando sobre a equipe Mercedes. Mas antes, eu queria lembrar você de já deixar o seu like aqui embaixo. Deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais, me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então deixa o seu like, se você ainda não for inscrito, já deixa a sua inscrição e ativa o sininho para todas as notificações para o YouTube te avisar toda vez que eu postar vídeo novo. Mas vamos parar logo de enrolação e falar um pouco mais sobre a Mercedes especificamente, o que ela deve trazer para esse GP e será mesmo que ela é a favorita ou não. Vamos falar sobre todas essas principais equipes, Mercedes, Ferrari e Red Bull, e depois trazer um veredito sobre isso tudo. Então, começando a falar sobre a equipe Mercedes especificamente. É claro que ela é uma equipe que tem tido dificuldades não apenas nas partes de baixa, média e alta velocidade, mas também outras dificuldades, como por exemplo com o porpoise, que atrapalha muito a vida dos pilotos, deixa eles inclusive com dores nas costas e dores no peito, por exemplo, como foi o caso de George Russell lá no GP de Imola. Mas para esse GP de Miami de Fórmula 1, a Mercedes tem a intenção de trazer algumas novidades, entre elas um assoalho novo anti-porpoising. Pelo menos é isso que eles esperam. Esperam trazer algumas atualizações que devem diminuir ou sanar esses problemas de porpoising. Isso deve trazer também algumas vantagens para a equipe alemã quando a gente para analisar de uma forma geral. A questão é que esse problema de porpoising está sendo solucionado pela Mercedes na maioria aí dos últimos GPs através do aumento da altura do carro. Isso sim é interessante, diminui o porpoising, mas por outro lado piora muito os carros da Mercedes, já que deixam eles mais instáveis em curvas e aumentam o arrasto aerodinâmico. Com a diminuição do porpoising, existe a possibilidade deles conseguirem ganhar em todos os setores da pista, e segundo Toto Wolff, eles podem diminuir em até 1 segundo por volta com relação ao seu tempo atual, o que colocaria a equipe perto de Ferrari e Red Bull pela briga por vitórias e pelo campeonato mundial. E é claro que a gente vai precisar ver se isso realmente vai ou não acontecer em Miami para ter certeza se essas atualizações vão ou não funcionar também. Começando a falar agora sobre a equipe Red Bull. Na verdade, ela é uma equipe que aparentemente não vai trazer grandíssimas atualizações para o GP de Miami. Parece sim que vai trazer algumas pequenas modificações, principalmente na intenção de diminuir um pouco mais o peso do seu carro, mas aparentemente Miami é uma boa pista para a Red Bull. Ela tem longas retas e a gente sabe que o motor da Red Bull especificamente, o Red Bull Powertrains, tem a capacidade de andar muito bem em retas. Ela tem um motor extremamente forte, apesar desses problemas de confiabilidade. Ou seja, isso seria sim uma grande vantagem para a Red Bull. Além disso, com um novo pacote de atualizações apresentados lá em Imola, a tendência é que a RBR tenha condições de andar muito bem em partes sinuosas também, tanto nas curvas de baixa quanto nas curvas de média velocidade.
Não se sabe que se o que aconteceu em Imola foi por conta daquelas condições de chuva, pista verde e tudo mais, o que deu uma vantagem à Red Bull, ou se por conta das novas atualizações que diminuíram o peso do RB18. O que se sabe basicamente é que, independente do que tenha acontecido, ela conseguiu andar melhor do que a Ferrari, mesmo nas partes em que a Ferrari antigamente tinha vantagem, que eram as partes mais sinuosas do circuito. Mas é outra questão que a gente vai precisar analisar no GP de Imola para ver se ela vai ou não ter vantagem nessas condições. Mas o que se sabe até agora é que a Red Bull provavelmente terá sim uma boa vantagem nas retas, enquanto nas curvas tudo é uma incógnita. Principalmente agora com essas possíveis atualizações de diminuição de peso e que a gente já percebeu que fazem um efeito inacreditável no RB18. Inclusive o próprio Helmut Marko já disse, se eles conseguirem diminuir o peso para o tanto certo ali do regulamento, o peso mínimo estipulado pela FIA, é provável que a Red Bull se torne 6 décimos mais veloz do que o carro do início do campeonato desse ano especificamente. E por fim, nós precisamos falar sobre a última equipe aí do grid nessas 3 primeiras da liderança, a equipe Ferrari, que é a última apenas nessa lista especificamente, já que é uma grande postulante à vitória nesse GP de Miami de Fórmula 1. A Ferrari já é conhecida por ter o carro mais equilibrado desse ano de 2022 desde o primeiro GP. Ela é muito boa em curvas de baixa e média velocidade, apesar de não ter velocidades tão altas nas retas. Muitos dizem por conta da pressão aerodinâmica muito alta do novo F175. Mas independente de qualquer coisa, sendo pressão aerodinâmica ou não, a Ferrari também sofre bastante com porpoising, diferentemente da sua principal rival, que é a Red Bull. No GP de Imola de Fórmula 1, por exemplo, ela quicava muito, principalmente ao final das retas. E com isso, ela com certeza teve que utilizar alguns artifícios para conseguir diminuir o porpoising, provavelmente o aumento da altura do carro, diferentemente do que a Red Bull fez, já que ela conseguiu sanar bem legal esse porpoising dos seus carros. A Ferrari entra para o GP de Miami já com uma certa vantagem histórica com relação às partes de baixo do circuito, mas também com algumas modificações importantes do carro, que segundo Mattia Binotto não são tão grandes, mas que a gente sabe que podem fazer toda a diferença. Na verdade, a Ferrari traz modificações no assoalho do carro, além de outras também que eu vou falar no decorrer desse vídeo. As modificações no assoalho têm a intenção de justamente diminuir esse principal problema da Ferrari, o porpoising, essas quicadas no final da reta. Diminuindo o porpoising, é bem provável que a equipe italiana tenha condições ali de melhorar seu carro, melhorar os seus ajustes, as suas configurações e, consequentemente, deixar o F175 mais veloz do que ele era antes, sem fazer ali grandes modificações na estrutura do carro em si. E com isso, diminuindo o porpoising, ela ia ganhar não apenas nas retas, já que diminuiria um pouco o arrasto aerodinâmico e, além disso, também aumentaria a estabilidade do F175 nas curvas. Mas não para por aí. Na verdade, segundo algumas fontes que eu tenho lido pela internet, em outros locais também, aparentemente a Ferrari deve trazer novas especificações do motor também. Um tipo 2 do motor que será aplicado a Charles Leclerc. Esse tipo 2 da motorização da Ferrari aparentemente vem com um novo sistema de recuperação de energia, do MGU-K, e um novo mapeamento ali de potência. Isso com toda certeza também vai ajudar a equipe italiana a melhorar suas velocidades em retas e também nas saídas de curva, o que com toda certeza vai aprimorar o F175 tanto nas velocidades finais, ou seja, nas grandes retas de Miami, quanto também nas partes mais sinuosas do circuito, o que daria uma certa vantagem em todo o circuito de Miami de uma forma geral aí. E com isso a gente percebe que Miami é uma incógnita, quem realmente é ou não a grande favorita para esse fim de semana. Mas a gente pode sim falar um pouco mais sobre isso e, é claro, discutir sobre quem é ou não é isso tudo. Mas eu queria saber a sua opinião antes de comentar a minha sobre esse assunto, quem para você vai vencer esse final de semana de Miami, Ferrari, Red Bull ou Mercedes? Já comenta aqui embaixo a sua opinião, que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Eu vou começar das primeiras do grid para as últimas, na minha opinião, entre essas 3, obviamente.
Na minha opinião, a Red Bull tem sim certa vantagem nesse GP de Miami. Ela sempre diz que vai trazer pequenas atualizações, mas no fim das contas, essas pequenas atualizações fazem muita diferença no fim das contas ali nas corridas. É claro que com mais treino é bem provável que a Ferrari consiga se adaptar melhor, ajustar melhor seu carro do que aconteceu no GP de Imola de Fórmula 1. Mas a possibilidade ali é que realmente a Red Bull tenha uma certa vantagem, não apenas por conta dessas pequenas atualizações que ela vem a fazer nesse fim de semana, mas também por ter uma certa vantagem em pistas de alta velocidade desde o início desse campeonato. É uma vantagem histórica, basicamente. E isso tudo sem contar com um desempenho inacreditável da Red Bull lá no GP de Imola, mesmo com pista seca, que foi capaz de fazer com que Max Verstappen alcançasse a vitória com tranquilidade, mesmo ali com Charles Leclerc terminando, ou quase terminando, melhor dizendo, na terceira colocação, se não fosse aquele erro dele ali no finalzinho da corrida. Ou seja, me parece que a Red Bull tem certa vantagem sobre a Ferrari em todas as condições, em todos os lugares do circuito nesse momento. Mas a parte que gera maior dúvida para mim é o que a Ferrari pode levar para esse GP de Imola. Essas novas configurações anti-porpoising, essa nova configuração de motor também, me gera uma certa dúvida sobre quem está ou não na frente. A gente vai precisar ver a Ferrari na pista, mas até o momento eu prefiro ser um pouco mais conservador e acreditar que a Ferrari, apesar de ter algum tipo de melhoria, não vai conseguir ter um salto de desempenho que a coloque à frente da Red Bull nesse momento. Acredito eu que ela vai se sair muito bem, principalmente nas partes de baixa e média velocidade desse circuito, mas não diria que ela é a grande favorita para o GP de Miami de Fórmula 1. E a Mercedes tem uma incógnita ainda maior, um sinalzão de interrogação sobre o que ela é ou não capaz de fazer nesse GP especificamente. Nós não sabemos o que ela vai ser capaz de fazer, o que essas novas atualizações anti-porpoising podem desbloquear no W13, então a gente vai precisar ver na pista. Mas até o momento, eu diria que ela ainda é a terceira equipe do grid da Fórmula 1. Mas se essas novas atualizações funcionarem, é bem provável que ela consiga se aproximar e muito das duas primeiras equipes ali no campeonato de construtores. Mas como eu sempre digo, você concordando ou não comigo, comenta aqui embaixo e justifique o porquê você concorda ou discorda, dizendo ali o porquê você acha que a Mercedes está na frente, ou a Red Bull ou a Ferrari. Além disso, se você gostou da análise desse vídeo, um vídeo bem mais espontâneo e tudo mais, deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E se você gosta dos meus vídeos, gosta do meu canal, também já se inscreve e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!